Boa noite a todos, os presentes e os internautas. Nobres vereadores, por favor, desliguem os celulares. Ano legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sarapuí, em dia 18/9/2013, às 19h30. Respeitando o disposto o artigo 183 do Regimento Interno da Casa, convoco o nobre vereador Laércio Larice Rodrigues para que promova a leitura do trecho bíblico. Lições eternas. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao servo ser como o senhor. Se ao dono da casa chamarem Beelzebu, e o que não chamarão eles aos familiares. Não os temais, portanto, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nem oculto que não venha a ser conhecido. Solicito o senhor Ivanei Dias, primeiro secretário, para que faça dos trabalhos do expediente. Expediente. Leitura dos ofícios, correspondência recebidas e respostas dos requerimentos dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Prefeitura Municipal de Sarapuí, 11 de setembro de 2013. Ofício número 421/2013. Senhora Presidente, apraz-me cumprimentá-la cordialmente e sirvo-me do presente para informar a Vossa Senhoria e os nobres pares que o Executivo dessa municipalidade, junto à Comissão Municipal de Licitação, que se acha aberto os seguintes pregões presenciais. Pregão presencial número 15/2013. Aquisição de um motor completo original MWM Sprint 2.8 mecânico turbo diesel 0 km para uso no veículo micro-ônibus Marco Polo Volare V6, ano 2005, modelo 2006, chassi 93PB37D2M6C. Pregão presencial número 16/2013. Visa a contratação de companhia seguradora para a cobertura total dos veículos da Diretoria de Saúde e Diretoria de Educação do município de Sarapuí, contra colisão, incêndio, roubo, furto e danos causados a terceiros. Pregão presencial número 17/2013. Registro de preços para aquisição parcelada de materiais de construção civil a serem utilizados pela Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo do município de Sarapuí, conforme anexo 1 do edital. Segue anexo informativo da Comissão de Licitação com data, hora e local dos referidos pregões presenciais. Devido ao evidente interesse público, a transparência da administração é que conto com a presença de Vossa Senhoria e dos nobres pares nos pregões acima descritos. Sendo só para o momento, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente. Fábio Augusto Outes, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Sarapuí, 9 de setembro de 2013. Ofício 419/2013. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho através do presente encaminhar a esta egrégria Casa de Leis o balancete mensal da receita e da despesa desse município, referente aos meses de julho e agosto de 2013. Assim, atendendo o artigo 77 e o inciso 29 da Lei Orgânica desse município. Sendo que tínhamos, para o momento, desde já aproveitamos
oportunidade para renovar nosso protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Fábio Augusto Outros, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Sarapuí, Sarapuí, 9 de setembro de 2013. Ofício 420 de 2013. Senhora Presidente, sirva-me do presente para cumprimentá-la cordialmente e encaminhar a Vossa Excelência o relatório da Receita Corrente Líquida referente aos meses de julho e agosto do exercício financeiro 2013. Sendo só para o momento, aproveito para renovar os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Fábio Augusto Outros, Prefeito Municipal. Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Guilherme Mussi. Ofício número 346, 2013, 27 de agosto de 2013. A Sua Excelência, a Senhora Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora do município de Sarapuí, São Paulo. Excelentíssima Senhora, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desse informar a Vossa Excelência que recebi em meu gabinete ofícios solicitando o direcionamento de recursos para o município. Informo ainda que vossa solicitação está sob análise. Na oportunidade, renovo a nossa grande estima e elevada consideração e coloco o meu gabinete à vossa disposição. Atenciosamente, Guilherme Mussi, Deputado Federal. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, 13 de setembro de 2013. Senhor Gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 23 de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Sarapuí, Programa Pagamento de PAB Fixo, 8 de 2013. Data da OB, 6 de 9 de 2013, valor bruto R$ 19.959,33. Competência 8 de 2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Senhor Gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 23 de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Sarapuí, Programa Pagamento de Programa de Requalificação de UBS, Ampliação 8 de 2013. Data da OB 11 de 9 de 2013, valor bruto R$ 84.320. Competência 8 de 2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Brasília, 13 de setembro de 2013. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 23 de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Sarapuí, Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica. Data da OB 9 de 9 de 2013, valor bruto R$ 2.318,25. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado 21.40.61/2013. Brasília, 2 de setembro de 2013. Ilustríssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa Alimentação Escolar Creche, data da emissão 30 de 8 de 2013, valor R$ 4.720. Programa Alimentação Escolar Ensino Médio, data da emissão 30 de 8 de 2013, R$ 2.772. Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental, data da emissão 30 de 8 de 2013, valor R$ 9.144. Programa Alimentação Escolar EJA, 30 de 8 de 2013, valor R$ 84. Programa Alimentação Escolar Pré-Escola, data da emissão 30 de 8 de 2013, valor R$ 3.850. Programa Alimentação Escolar Ensino Médio, data da emissão 30 de 8 de 2013, valor R$ 2.772. Programa Alimentação Escolar EJA, 30 de 8 de 2013, valor R$ 84. Programa Alimentação Escolar Creche, 30 de 8 de 2013, valor R$ 4.720. Programa Alimentação Escolar Pré-Escola, 30 de 8 de 2013, valor R$ 2.500. Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental, 30 de 8 de 2013, valor R$ 9.144.
Informo os nobres vereadores que os ofícios que contêm anexo estão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura das indicações. Indicação número 238/2013, autoria nobre vereador Adilson da Rosa Silva. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de construir 2 banheiros, feminino e masculino, com vestiários ao lado do campo de futebol do bairro do Rodeio. Justificativa. Esta indicação se faz necessária, pois o local não possui os mesmos, sendo que os jogadores estão utilizando os banheiros dos vizinhos, bem como é um pedido dos mencionados. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2013. Indicação número 239/2013, autoria nobres vereadores Rosilene Vaz de Oliveira, Laércio Holtz Rachid, Ivanei Dias e Laércio Larice Rodrigues. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de realizar as seguintes melhorias. Primeiro, cobertura metálica no parque da creche EMEIF Maria José da Silva Barros, no bairro São João. Segundo, retirar o alambrado e completar o local com muro na escola EMEIF Professora Conceição Aparecida Rode Santos. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois não existe cobertura no parque e as crianças estão expostas, enfrentando sol e chuva, podendo prejudicar a saúde das mesmas, bem como é um pedido dos pais. E o alambrado da citada escola está possibilitando o contato de pessoas não vinculadas à mesma com os estudantes, podendo ser prejudicial aos mesmos, bem como é um pedido dos pais. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2013. Indicação número 240/2013, autoria nobre vereadora Rosilene Vaz de Oliveira. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de realizar as seguintes construções e melhorias. Primeiro, construir abrigo para o ponto de ônibus nas proximidades da estrada vicinal Benedito Bento de Medeiros, no bairro Morada do Sol. Segundo, colocar coletores de lixo residenciais com tampas nas entradas principais de todos os bairros, inclusive os rurais. Terceiro, implantar coletores seletivos de lixo reciclável nas escolas municipais, estaduais e em locais públicos. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois os munícipes, dentre eles alunos, não têm nenhuma cobertura como proteção, enquanto aguardam os ônibus escolares. Segundo, os coletores atuais estão totalmente quebrados, sendo que os lixos depositados se encontram em locais abertos em exposição ao meio ambiente, bem como os bairros que se encontram os mesmos atualmente, como por exemplo Faxinal e Cabaçais, estão em situações precárias. Terceiro, os coletores seletivos são essenciais para a aplicação de soluções técnicas de destinação, como a reciclagem e a compostagem, propiciando assim a redução de emissão de resíduos sólidos no meio ambiente. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2013. Indicação número 241/2013. Autoria nobre vereadora Maria José Vieira dos Santos. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente dessa municipalidade, que providencie as placas denominativas e próprios municipais de vias e logradouros na área urbana e rural. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois a falta de placas denominativas nas ruas muitas vezes provocam atrasos na chegada das pessoas a seus destinos. Consequentemente, elas sofrem também perdas financeiras, além de prejudicar os serviços da entrega de correspondência e dificultar a implantação de redes de água e esgoto, bem como é um pedido dos munícipes. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2013. Indicação número 242/2013. Autoria nobre vereadora Maria José Vieira dos Santos. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o diretor da Saúde,
a possibilidade de realizar as seguintes melhorias na unidade mista de saúde. Primeiro, trocar as portas da recepção do pronto atendimento e a sala de observação. E, segundo, implantar tubos de oxigênio nos leitos femininos e masculinos. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois, primeiro, as portas estão em péssimas condições e sem travas de segurança, o que não permite o controle de entradas e saída de pessoas, e, consequentemente, intervindo na privacidade dos pacientes, gerando constrangimento aos mesmos e também aos funcionários na execução dos seus trabalhos. E, segundo, para o pronto atendimento dos pacientes nos casos de emergência, pois dificulta o procedimento, devido ao imprevisível momento de chegada. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2013. Indicação número 243 de 2013. Autoria, nobre vereador Ivanei Dias. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, considerando os problemas ligados às zoonoses em nosso município, considerando também a necessidade da implantação do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, para legalizarmos a comercialização de diversos produtos agroindustrializados no município, indico ao prefeito municipal e ao setor competente desta municipalidade a possibilidade da contratação de um médico veterinário para o nosso quadro de funcionários. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, tendo em vista que as considerações acima mencionadas são de suma importância e relevância para o nosso município. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2013. Indicação número 244 de 2013. Autoria, nobre vereador Amarildo José de Almeida. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de realizar as seguintes melhorias. Primeiro, colocar uma lombada na rua Coronel Ernesto Piedade, próximo ao supermercado Morcegão. E segundo, construir um ponto de ônibus com abrigo no conjunto habitacional vereador Darcy Ruivo Fernandes, CDHU. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois todos os pedidos são para atender a população. Referente ao item primeiro, é devido à alta velocidade que os motoristas passam, acarretando alto perigo de acidentes, e para a segurança dos pedestres e também para os pacientes da unidade mista de saúde e do SAMU que circulam pela cidade. E o item segundo é um pedido dos moradores do local. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2013. Indicação número 245 de 2013. Autoria, nobre vereador Laércio Holtz Rachid. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, indico ao senhor prefeito municipal de Sarapuí suas dignas providências juntamente com o setor competente o que segue. Passar a máquina patrol na rua José Brás Filho, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A construção de passarelas paralelas à ponte do bairro Nossa Senhora Aparecida e a retirada do lixo no bairro Caieiras. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois todos os pedidos são para atender a população. No caso do item primeiro, a rua se encontra em más condições de tráfego. Já o item segundo se faz necessário, pois a ponte é estreita, o que deixa os moradores em situação de risco ao utilizá-la, junto com os carros. E o item terceiro se faz necessário, pois o lixo está sendo jogado no chão, bem como a proliferação de animais e mau cheiro está causando transtorno para os moradores. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2013. Informando que todas as indicações foram deferidas. Leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 35 de 2013. Autoria, nobre vereadora Maria José Vieira dos Santos. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Sarapuí, requeiro ao senhor prefeito municipal de Sarapuí, senhor Fábio Augusto Odes, juntamente com o setor competente dessa municipalidade, o estudo e análise para alteração do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Ordinária número 1218/2011, visando estender a todos os servidores públicos municipais, independente da referência salarial, que esteja lotado
ou crédito mensal no cartão alimentação. Justificativa. Este requerimento se faz necessário porque, atualmente, a referida lei concede o cartão alimentação apenas àqueles servidores que tenham como salário base não superior a referencial salarial 7. Tal conduta fere o princípio constitucional da isonomia, esculpido no artigo 5º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. O princípio da isonomia pretende a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de grau, classe ou poder econômico, fornecendo o direito de todos ao acesso às funções públicas, abolindo seus títulos e privilégios hereditários. A Constituição Federal de 1988 observa o princípio da isonomia em vários dispositivos. Artigo 5º, caput, incisos 1º, 8º, 37º, 42º e artigo 7º, 30º, 31º e 34º e a CLT, artigos 3º, 5º e 8º. Em face do princípio da igualdade, a lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas um instrumento que regula a vida em sociedade, tratando de forma equitativa todos os cidadãos. A Constituição Federal 88, no artigo 5º caput, assegura o direito à igualdade de todos, sem distinção de qualquer natureza, sendo que, por exemplo, o inciso 30º do artigo 7º da mesma Constituição assegura a proteção de salário igual, afirmando que é proibida a diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Assim, o direito de qualquer trabalhador ser tratado sem discriminação quanto à sua idade, sexo, cor ou estado civil é irrenunciável, tendo em vista a finalidade objetivada pela Constituinte, ou seja, a de preservar a igualdade de tratamento dos cidadãos sem preconceitos injustificados. Portanto, resta clarividente que a manutenção da Lei nº 1218/2011, na forma como está, demonstra flagrante afronta aos princípios basilares do direito brasileiro, devendo ser corrigida por ato do Poder Executivo sob pena de responsabilização, inclusive na seara trabalhista. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2013. Então não vai ser lido. Daqui eu vou falar. Peraí. Já leu isso aqui, né? Já leu. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aqueles que forem contra se manifestam. Aprovado. Requerimento número 36/2013, autoria nobre vereador Ivanei Dias. Considerando que são necessárias informações abaixo requeridas, posto que também seja dever do legislador a solicitar informações nos termos do artigo 291, inciso 2º, a linha D e M do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeira ao senhor prefeito municipal, nos termos regimentais e consultado do outro plenário, suas dignas providências no sentido de informar e enviar cópias do que se segue. A apresentação de relatório pormenorizado com todos os dados de todas as notificações e suas multas decorrentes nos últimos 6 meses, bem como número de notificações e das mesmas quando se transformaram em multas referente à vigilância sanitária e à fiscalização de obras municipal. Justificativa. Este requerimento se faz necessário devido à solicitação da população e também é dever do vereador estar a par de todos os assuntos referentes ao Executivo. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2013. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aqueles que foram contra se manifestam. Aprovado. Senhora Presidente, eu gostaria de solicitar também a inclusão do requerimento número 37/2013, de minha autoria na pauta da nossa sessão de hoje. Difiro. Requerimento número 37/2013, autoria nobre vereador Ivanei Dias. Considerando que são necessárias informações abaixo requeridas, posto que também seja dever do legislador a solicitar informações nos termos do artigo 291, inciso 2º, a linha D e M do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requeiro ao senhor prefeito municipal, nos termos regimentais e consultado do outro plenário, suas dignas providências no sentido de informar e enviar relatório de horas extras pagas nos últimos 60 dias de todos os servidores do Poder Executivo, indicando nome, local de trabalho, quantidade de horas feitas e os valores pagos. Justificativa. Este requerimento se faz necessário, pois é dever do vereador fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros.
Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aqueles que forem contra, se manifestem. Aprovado. Apresentação do projeto de decreto legislativo número 02/13, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão sarapuiano e de outras providências. Autores vereadores são Laércio Holtz Rachid, Rosilene Vaz de Oliveira, Adilson da Rosa Silva, Ivanei Dias, José Roberto Soares Abe, Laércio Larice Rodrigues, Paulo Soares da Silva, Maria José Vieira dos Santos, Amarildo José de Almeida. De acordo com a reza, o artigo 359 do Regimento Interno, vamos constituir uma comissão especial composta por 6 membros. Os membros serão Laércio Holtz Rachid, Ivanei Dias, Laércio Larice Rodrigues, José Roberto Soares Abe, Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida. Despachado para as comissões permanentes. Leitura do requerimento. Requerimento. Nós, vereadores, com base no artigo 287, primeira linha E do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, solicitamos para que seja incluso o projeto de lei número 26/2013 no expediente da 16ª Sessão Ordinária 2013, pois o mesmo foi protocolado após o horário regimental e devido ao evidente interesse público que a matéria encerra. Sarapuí, 18 de setembro de 2013. Nos termos que peçamos e esperamos deferimento. Vereadores Ivanei Dias, Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, José Roberto Soares Abe, Laércio Holtz Rachid, Laércio Larice Rodrigues, Maria José Vieira dos Santos, Paulo Soares da Silva e Rosilene Vaz de Oliveira. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aqueles que forem contra, se manifestem. Aprovado. Espera um pouquinho. Leitura do projeto de lei número 26/13, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, através da Caixa Econômica Federal e da qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e outras providências. Prefeitura Municipal de Sarapuí, Sarapuí, 18 de setembro de 2013, ofício número 431/2013. Senhora Presidente, apraz-me cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a esta colenda Casa de Leis, para a apreciação de Vossa Excelência e dos nobres pares, o projeto de lei ordinária número 26/2013, o qual ementa: autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através da Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e dar outras providências correlatas. Tendo em vista a inegável relevância e evidente interesse público que a matéria encerra, solicito a gentileza que o mesmo tramite em regime de urgência, em conformidade com o artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Sarapuí, São Paulo. Confiante do alto espírito público de Vossa Senhoria e demais vereadores, na aprovação do referido projeto de lei ordinária e na certeza do pronto atendimento como lhe é peculiar, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração, sentimentos com os quais subscrevo-me atenciosamente. Fábio Augusto Utz, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Sarapuí, Lei número 26, de 16 de setembro de 2013. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através da Caixa Econômica Federal,
na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e dar outras providências correlatas. O prefeito do município de Sarapuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Sarapuí aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamentos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através da Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro, até o valor de R$ 1.250.000, observadas as disposições legais em vigor para a contratação de operações de crédito, as normas do BNDES e as condições específicas aprovadas pelo BNDES para a operação. Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos no âmbito do programa Provias, tratado pelo artigo 9º na Resolução CMN número 2827, de 30 de março de 2001. Suas alterações e aditamentos. Artigo 2º. Para a garantia do principal em encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou a vincular em garantia em caráter irrevogável e irretratável o modo pró-solvendo, as raízes a que se refere o artigo 159, inciso 1º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados à conta e ordem da Caixa Econômica Federal e esta à conta do BNDES nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão ou ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos em caso de vinculação. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas dos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida até o seu pagamento final. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito, objeto do financiamento, serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 4º. O orçamento do município de Sarapuí consignará anualmente os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sarapuí, 16 de setembro de 2013, Fábio Augusto Outes, prefeito municipal. Justificativa. Senhora Presidente e nobres vereadores, o presente projeto de lei ordinária autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através da Caixa Econômica Federal na qualidade de agente financeiro. Insta a ressaltar que, uma vez efetuado o referido financiamento, será possível a aquisição de máquinas e implementos para a melhoria da infraestrutura no âmbito desta municipalidade. Por estas razões, espero que os dignos membros desta Casa de Leis acolham a justificativa e dignem-se de aprovar o projeto de lei. Despachado para as comissões permanentes. Neste momento, concedo a palavra ao presidente das comissões permanentes. Não havendo manifestação de presidente da comissão, passo a palavra para o nobre vereador Laércio Holtz Rachid. Senhora Presidente, nobres colegas, senhoras e senhores aqui presentes, eu quero justificar as minhas indicações, primeiramente da rua saindo do campo de futebol da Vila Nossa Senhora Aparecida, que precisa urgenciar a passagem de patrol ou até mesmo o calçamento. Sabemos da impossibilidade no momento da parte financeira da prefeitura, então nós temos que, no mínimo, pensar em cascalhamento naquela rua. Já fiz uma sugestão, acatada pelo Departamento de Engenharia, em que existem lajes
pré-fabricadas ao lado da Escola Imaculada abandonadas. Então já foi feita uma sugestão para que essas lajes se transformem em passarela nas duas pontes de entrada da cidade. E também sugerindo agora para que seja feita na ponte da Vila Nossa Senhora Aparecida. O risco ali é grande de pedestres, então colocando uma calçada lateralmente, isso aí vai diminuir o risco de acidente para os pedestres. A retirada de lixo do bairro do Caeiras já é uma insistência que eu tenho, porque é vexatório e vergonhoso. Nós sabemos que temos ali um hotel onde tem visitantes de várias cidades, com pacotes, né, de viagem, e a porta de entrada é o lixo jogado de maneira qualquer. Existe a possibilidade, e o gerente do hotel concorda em fazer a lixeira, desde que o caminhão do lixo vá retirar no bairro. Então estaria beneficiando, além do hotel, todos os munícipes que ali moram. E tentaríamos evitar aquele cartão de visita denegrindo a imagem aqui do município. Eu queria deixar aqui um cumprimento ao nosso executivo pelo convite de nossa participação nas licitações que ocorrem na prefeitura. Isso é uma novidade, que por 4 anos eu fiquei aqui, na gestão passada, nunca recebemos esse convite, e pelo menos nota-se a tendência nas licitações da lisura. Existem lá hoje profissionais competentes e querendo mostrar a honestidade no seu trabalho. Então nós não podemos deixar de cumprimentar isso que hoje ocorre dentro da nossa prefeitura. E hoje recebemos uma notícia triste. Novamente o município indo para o CADIM, que é o órgão que controla as contas da prefeitura, desde que nós não façamos as declarações e as apresentações de relatórios das contas dos projetos, a cidade vai novamente para o CADIM. E hoje, novamente, fomos surpreendidos, através de relatórios por e-mail, o município não prestou contas da iluminação da Avenida Alexandre Chauar. Então veja quantos anos, gente, estoura agora na administração atual. Quantos anos nós já temos essa iluminação e nunca se prestou conta. O descaso com como era administrada essa cidade. Também não foi prestado contas o lajotamento da continuação da Capitão Luiz Vieira e as ruas adjacentes. Nós, hoje, estamos no CADIM. Todos aqueles projetos, as verbas que viriam, estão impedidas de vir. Privilegia-se a má administração dessa forma. E houve-se comentário que eu fui o melhor prefeito, eu deixei a cidade redonda. Desta forma se deixa uma cidade redonda? O pouco caso com as contas públicas de Sarapuí. Novamente, Sarapuí no CADIM. Mas as contas já foram reprovadas, ainda bem, né? Quero agradecer também o diretor da Agricultura, acabamos de ter uma reunião, sanou nossas dúvidas e mostrou novamente o projeto que existe nesse setor. A transparência do trabalho, o questionamento dessa casa, eu acredito que todos nós ficamos satisfeitos, levou daqui propostas para melhoria, recebemos, até que enfim, a notícia de que vai ser reformado um trator do Pronaf, apesar que outro, no termo mecânico, já foi feito canibalismo, tirando peças de um para recuperar o outro, e no fim nenhum dos dois estão recuperados. Então agora parece que essa semana volta a trabalhar um trator, e o próximo mais ou menos num custo de R$25 mil. Esperemos que o prefeito ache aí uma verba para que possa terminar isso daí. Insisti novamente, deixei para que o diretor da Agricultura
vá buscar o nosso famoso rolo compactador, que faz 9 meses que eu cobro isso da prefeitura. Existe um rolo compactador que pertence à nossa prefeitura, que está no município de Alambari. Conversei com o prefeito, ele disse que nem sabia que esse rolo compactador está lá. Foi emprestado na gestão passada e não se preocuparam em buscar. E nós temos aqui 330 quilômetros de estrada vicinal que poderia estar em melhores condições desde que esse rolo compactador estivesse aqui. Parece que agora o diretor da Agricultura também não sabia. Vai pegar um caminhão basculante para a retirada. Então é isso. Quero agradecer a presença do Emerson, do senhor Teodoro, que hoje estão aqui. Daqui a pouco nós acredito que vamos ser privilegiados em estar denominando o nome de uma estrada vicinal, do seu avô e do senhor seu pai. Tive a satisfação de conviver. Hoje eu vejo o sucesso dos seus filhos, dos seus netos, e sem dúvida estaremos prestando uma homenagem mais do que merecida. Obrigado. Nesse momento, concedo a palavra para o nobre vereador Laércio Larice Rodrigues. Senhora presidente, senhores secretários, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, uma boa noite. Bom, o que me traz a esta tribuna nesse momento, senhora presidente, é fazer um agradecimento ao prefeito municipal, senhor Fábio Augusto Outes, à primeira-dama, senhora Dinorá, pela criação da banda marcial Benedito Cleto. E nós sabemos a dificuldade, né, que é de você montar, de você criar uma banda e manter uma banda, né, se apresentando, abrilhantando as festas do município e nos municípios vizinhos. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos os integrantes da banda marcial Benedito Cleto, né, aos professores, ao conhecido carinhosamente pelos alunos como Cafu, ao Juninho. Então, a todos eles, meus parabéns. Quero também agradecer àqueles que compartilharam, né, a apresentação desta, hoje ainda jovem, banda marcial, que foi agora no dia 15 passado, né, no encerramento, 14, encerramento das festividades da padroeira. Então, fica aqui o meu... Dia 15. Não, vereador. Dia 15. Bom, então fica aqui o meu agradecimento e nós aguardamos ansiosos pelas próximas apresentações que virão. Então, está de parabéns e com certeza naquilo que for preciso, eu creio que a prefeitura pode contar com esta casa para continuar dando andamento neste belo trabalho que vem fazendo. Porque a música liberta, a música tira pessoas, né, de um caminho de repente desvirtuado, impõe regras, né, estabelece uma conduta. Então, mais uma vez, meus parabéns. Ordem do dia. Leitura, apreciação e votação da ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de setembro de 2013. Ata da 15ª sessão ordinária de 2013 da Câmara Municipal de Sarapuí. Biênio da 16ª legislatura, aos 4 dias do mês de setembro de 2013, às 19h30, no plenário Alexandre Chauar, reuniu-se na Câmara Municipal de Sarapuí, em sua sede na rua Antônio Benedito de Almeida, número 22,
sob a presidência da senhora Rosilene Vaz de Oliveira e com a presença dos seguintes vereadores que assinaram o livro próprio: Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Soares Abe, Laércio Rutz Rachid, Laércio Larisse Rodrigues e Paulo Soares da Silva. A vereadora Maria José Vieira dos Santos apresentou em tempo legal justificativa de sua ausência, sendo deferida pela presidente. Havendo número regimental, a senhora presidente, sob a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da sessão. Em atenção ao que dispõe o artigo 183, inciso 3º do Regimento Interno, a senhora presidente convocou o nobre vereador Ivanei Dias para que realizasse na tribuna a leitura do preâmbulo. Logo após a leitura, e devido à ausência da segunda secretária, a presidente solicitou ao nobre vereador Laércio Larisse Rodrigues para compor a mesa e auxiliar nos trabalhos. Iniciados os trabalhos, a senhora presidente solicitou ao nobre vereador Ivanei Dias, primeiro secretário, para realizar a leitura dos trabalhos que integraram o expediente. Leitura do convite da Câmara Municipal de Pilar do Sul, convidando a todos para a sessão solene do dia 7 de setembro de 2013. Leitura do ofício número 398/2013, de autoria da Prefeitura Municipal, em resposta às indicações número 196 a 217 de 2013. Leitura do ofício número 98/2013 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, unidade de Sorocaba, enviando o processo de prestação de contas do exercício local referente ao exercício de 2010. Leitura do comunicado número 1086 do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos para o Fundo Municipal de Saúde. Leitura dos ofícios número 914 e 860 de 2013 da Câmara Municipal de Itapetininga, enviando respectivamente os requerimentos número 600 e 547 de 2013. Leitura do comunicado número 208.802 de 2013 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos para o Fundo Nacional da Educação. Leitura do ofício número 415 de 2013 da Prefeitura Municipal, convidando para a solenidade de 7 de setembro na Praça das Bandeiras. Leitura do ofício número 412 de 2013 da Prefeitura Municipal em resposta ao requerimento número 33 de 2013. Em sequência, passou-se para a leitura das indicações número 226, 227 e 228 de 2013, de autoria do vereador Adilson da Rosa Silva. Leitura da indicação número 229 de 2013, de autoria do vereador José Roberto Soares Abe. Leitura da indicação número 230 de 2013, de autoria do vereador Laércio Rutz Rachid. Leitura das indicações número 231, 232 e 233 de 2013, de autoria do vereador Ivanei Dias. E leitura das indicações número 234, 235, 236 e 237, de autoria da vereadora Rosilene Vaz de Oliveira. Dando sequência à sessão, passou-se para a leitura do ofício e parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente a contas da Prefeitura Municipal relativas ao ano 2010, conforme artigo 346, inciso 1º e 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis, sendo despachado para a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Leitura do projeto de lei número 23 de 2013, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 968, de 4 de novembro de 2002, que dispõe sobre o parcelamento e a ocupação do solo nas modalidades de sítios e recreios, sendo despachado para as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei número 24 de 2013, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Sarapuí para o período de 2014 a 2017, sendo despachado para as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei complementar número 11 de 2013, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a transferência da execução da remoção de entulhos para o dono da obra no âmbito municipal, sendo despachado para as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei complementar número 12 de 2013, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a criação da escala especial de trabalho 12/36 para os servidores da Prefeitura Municipal de Sarapuí e da outras providências, sendo despachado para as comissões permanentes. Leitura do projeto de lei número 25 de 2013, de autoria dos vereadores Laércio Rutz Rachid, Laércio Larisse Rodrigues, Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, Ivanei Dias e José Roberto Soares Abe, Paulo Soares da Silva e Rosilene Vaz de Oliveira, que dispõe sobre a denominação de próprio municipal e da outras providências, sendo despachado para as comissões permanentes.
Leitura do projeto substitutivo número 1/2013, de autoria dos vereadores Laércio Rotes Rachid, Laércio Larice Rodrigues, Ivanei Dias, Paulo Soares da Silva, José Roberto Soares Abe, Amarildo José de Almeida e Adilson da Rosa Silva, referente ao projeto de lei complementar número 9/2013, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre alteração de diversos itens da tabela número 1, que discrimina cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza da lei complementar número 110/2005, sendo despachado para as comissões permanentes. Leitura do requerimento de autoria dos vereadores Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Soares Abe da Rosa Silva, José Roberto Soares Abe, Laércio Rotes Rachid, Laércio Larice Rodrigues e Paulo Soares da Silva, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 281, da qual requer a inclusão do projeto substitutivo na ordem do dia da 15ª sessão ordinária. O requerimento foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, a senhora presidente concedeu espaço na tribuna para os presidentes das comissões permanentes. Não havendo manifestação de nenhum presidente, passou-se a palavra aos vereadores inscritos no livro próprio e não houve manifestação. Em continuidade, a senhora presidente passou para a ordem do dia, ocasião em que foi feita a leitura, apreciação e votação da ata da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de agosto de 2013, na qual foi colocada em discussão e em votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade e conforme o requerimento aprovado no expediente, passou-se para apreciação e votação do projeto substitutivo número 1/2013, de autoria dos vereadores Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Soares Abe, Laércio Rotes Rachid, Laércio Larice Rodrigues e Paulo Soares da Silva, referente ao projeto de lei complementar número 9/2013, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a alteração de diversos itens na tabela número 1, que discrimina cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza da lei complementar número 110/2005, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a senhora presidente passou a parte destinada à explicação pessoal, quando houve a inscrição no livro próprio o vereador Laércio Rotes Rachid. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, e sendo que todos os assuntos abordados nessa sessão foram gravados, sem mais nada a abordar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e considerada conforme, será assinada por mim, pela presidente e os demais vereadores. Eu, Ivanei Dias, primeiro secretário, lavrei e conferi a presente ata. Está em votação, está em discussão. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aqueles que forem contra, se manifestem. Aprovado. Apreciação e votação do projeto de lei número 23/13, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 968, de 4 de novembro de 2002, que dispõe sobre o parcelamento e ocupação do solo nas modalidades de sítios e recreios. Projeto de lei ordinário número 23/2013. Dispõe sobre a alteração de lei municipal número 968, de 4 de novembro de 2002, que dispõe sobre parcelamento e ocupação do solo nas modalidades de sítios e recreios. Laércio Rotes Rachid, Rosilene Vaz de Oliveira, Ivanei Dias, Maria José Vieira dos Santos, José Roberto Soares Abe, Paulo Soares da Silva, Amarildo José de Almeida, Adilson da Rosa Silva e Laércio Larice Rodrigues. Vereadores, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe no artigo 47, inciso 1º, combinado com o artigo 48, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal de Sarapuí. Propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal de 968, de 4 de novembro de 2002, passa a vigorar, acréscido de um parágrafo único, na seguinte conformidade. Artigo 2º. Considera-se parcelamento do solo para sítios de recreio e subdivisão
de uma gleba de terra localizada em área de origem rural, transformada por lei em zona de expansão urbana em lotes destinados a fins residenciais ou a recreação e lazer. Parágrafo único. O parcelamento de que trata este artigo é expressamente vedado na faixa lateral direita da rodovia Leonídio de Souza Barro, SP 270-142, a partir do quilômetro 6 mais 330 metros até o quilômetro 6 mais 910 metros e nos 300 metros do eixo central da rodovia. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Renovada a disposição. Plenário Alexandre Chauari, em 27 de agosto de 2013. Laércio Rodes Rachid, vereador. Roslene Vaz de Oliveira, vereadora. Ivanei Dias, vereador. Maria José Vieira Santos, vereadora. José Roberto Soares Abe, vereador. Paulo Soares da Silva, vereador. Amarildo José de Almeida, vereador. Adilson da Rosa Silva, vereador. Laércio Larisse Rodrigues, vereador. Justificativa. O presente projeto que, ora, apresentamos tem como objetivo alterar a lei do parcelamento e ocupação do solo nas modalidades de sítios e recreio, cuja finalidade é assegurar que, no futuro, o município possa pleitear futuras instalações industriais. As medidas apresentadas no projeto correspondem aproximadamente a 166.983 metros, 166 mil metros e 83 metros, do lado direito da rodovia Leonídio de Souza Barros. Temos a destacar também que, segundo o Ministério do Trabalho, em que propor o perfil do município, reforça a importância da indústria nos requisitos de geração de empregos e renda, conforme dados de disponibilização no site. O setor da indústria e transformação, no qual abrange todos os municípios, foram admitidos 230 pessoas entre janeiro a julho de 2013. Nesse mesmo período, todos os setores administrarem 456 pessoas, conforme tabela segue anexo. Referente ao projeto de lei ordinária número 23/2013, consultoria jurídica, parecer número 33/2013. Assunto dispõe sobre alteração da lei municipal número 968 de 4 de novembro de 2002, que dispõe sobre parcelamento e ocupação do solo nas modalidades de sítios e recreios. A autoria da presente proposição é de todos os vereadores desta casa. Trata-se de lei de iniciativa concorrente tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, dada a própria natureza e atribuições do Poder Legislativo, isto é, em matéria de administração, compete à Câmara Municipal, na qual qualidade de representante dos munícipes, legalizar sobre normas gerais, comuns e de administração de interesse local, lei em sentido material e formal. Além do aspecto constitucional, o presente projeto encontra-se amparado pelo artigo 47, inciso 1º, o artigo 48, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal de Sarapuí. O projeto de lei apresentou-se a respectiva justificativa para análise, conveniência ou não da aprovação. Projeto para o município. De lei encontra-se guarida nos direitos pátrio, sendo que, sobre o aspecto jurídico, não há nada a opor. Sobre o mérito, manifesta-se o soberano plenário. Além da Comissão de Justiça e Redação, deverão ser ouvidas as comissões de Economia, Finanças, Orçamento, Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais. Quórum maioria simples. É o parecer. Sarapuí, 6 de setembro de 2013, Carlos Eduardo Viana Corse, diretor de Negócios Jurídicos. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei número 23/2013, da autoria de todos os vereadores, dispõe sobre a alteração da lei municipal número 968, de 4 de novembro de 2002,
que dispõe sobre parcelamento e a ocupação do solo nas modalidades de sítios e recreio. A comissão, após estudos e análise do referido projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2013, Laércio Larissa Rodrigues, presidente. Maria José Vieira dos Santos, membro. Laércio Rodes Rachid, membro. Comissão de Justiça e Redação. Parecer referente ao projeto de lei número 23/2013, de autoria de todos os vereadores. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 968, de 4 de novembro de 2002, que dispõe sobre o parcelamento e a ocupação de solo nas modalidades de sítios e recreio. A comissão, após estudos e análises do referido projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2013, Ivanei Dias, presidente. Amarildo José de Almeida, membro. Paulo Soares da Silva, membro. Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais, Ordem Econômica e Social. Parecer referente ao projeto número 23/2013, de autoria de todos os vereadores. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 968, de 4 de novembro de 2002, que dispõe sobre parcelamento e a ocupação do solo nas modalidades de sítios e recreios. A comissão, após estudos e análise do referido projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2013, Maria José Vieira dos Santos, presidente. Adilson da Rosa Silva, membro. José Roberto Soares Abe, membro. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aqueles que forem contra, se manifestem. Aprovado. Apreciação e votação do projeto de lei número 25/13, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre denominação de próprio municipal e de outras providências. Projeto de lei número 25/2013, dispõe sobre a denominação de próprios municipal e de outras providências. Laércio Larissa Rodrigues, Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Soares Abe, Laércio Rodes Rachid, Paulo Soares da Silva e Rosilene Vaz de Oliveira, vereadores no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe no artigo 16, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal de Sarapuí, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominado Estrada Municipal Brás Américo Machado, a estrada que tem seu início no quilômetro 7 da rodovia Cesalpino Ferreira dos Santos, no bairro Faxinal, e tem seu término na SR 179. Artigo 2º. Das faixas denominativas constarão as inscrições. Estrada Municipal Brás Américo Machado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão por conta própria do orçamento vigente, suplementado se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Alexandre Chauar, em 2 de setembro de 2013. Laércio Larissa Rodrigues, vereador. Amarildo José de Almeida, vereador. Ivanei Dias, vereador. José Roberto Soares Abe, vereador. Laércio Rodes Rachid, vereador. Adilson da Rosa Silva, vereador. Paulo Soares da Silva, vereador. Rosilene Vaz de Oliveira, vereadora. Biografia. Brás Américo Machado, filho de Teodoro Américo Machado e Carolina Maria Rita. Nasceu em 5 de fevereiro de 1930, na fazenda do Aterradinho, município de Angatuba. Com 20 anos, casou-se com Ana Maria Luz
e passou a morar na fazenda Santa Luzia, bairro da Varja, em Sarapuí. Foi lavrador e, mais tarde, criador de gado. Se tornou um fazendeiro, muito conhecido como Braizão. Teve 9 filhos, netos e bisnetos. Gerou vários empregos aos moradores do bairro. Também se destacou-se por realizar obras de doação de pedras para a infraestrutura do município. Faleceu de morte natural no dia 6 de setembro de 1995, no bairro do Congonhas, aqui na cidade de Sarapuí. Consultoria Jurídica, parecer referente ao projeto de lei 25/2013. Assunto: dispõe sobre denominação de próprio municipal e das outras providências. A proposta em anexo C, a figura revestida de condições legais no que concerne à competência. Da leitura da propositura, em especial sua justificativa, se nota a indicação da finalidade a que se destina o projeto. Conforme o disposto no artigo 16, no inciso 15 da Lei Orgânica Municipal do município de Sarapuí, é atribuição da Câmara Municipal autorizar e denominação de próprios vias logadouros públicos. Sobre o mérito, manifesta-se o plenário desta Casa de Leis. Além da Comissão de Justiça e Redação, deverão ser ouvidas a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Quórum, maioria simples, é o parecer. Sarapuí, 6 de setembro de 2013, Carlos Eduardo Viana Corque, diretor de Negócios Jurídicos. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei 25/2013, de autoria dos vereadores Laércio Larice Rodrigues, Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Soares Abe, Laércio Rotes Rachid, Paulo Soares da Silva e Rosilene Vaz de Oliveira. Dispõe sobre denominação de próprio municipal e das outras providências. A comissão, após estudos e análises do referido projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado ao plenário para discussão e votação. Sala de sessões, em 13 de setembro de 2013, Laércio Larice Rodrigues, presidente, Maria José Vieira Santos, membro, Laércio Rotes Rachid, membro. Comissão de Justiça e Redação. Parecer referente ao projeto de lei número 25/2013, da autoria dos vereadores Laércio Larice Rodrigues, Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Soares Abe, Laércio Rotes Rachid, Paulo Soares da Silva e Rosilene Vaz de Oliveira. Dispõe sobre denominação de próprio municipal e das outras providências. A comissão, após estudos e análises do referido projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para plenário, para discussão e votação. Sala de sessões, em 13 de setembro de 2013, Ivanei Dias, presidente. Amarildo José de Almeida, membro. Paulo Soares da Silva, membro. Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipal, Ordem Econômica e Social. Parecer referente ao projeto de lei número 25/2013. Autoria dos vereadores Laércio Larice Rodrigues, Adilson da Rosa Silva, Amarildo José de Almeida, Ivanei Dias, José Roberto Soares Abe, Laércio Rotes Rachid, Paulo Soares da Silva e Rosilene Vaz de Oliveira. Dispõe sobre denominação de próprio municipal e de outras providências. A comissão, após estudos e análises do referido projeto, por maioria de seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões, em 13 de setembro de 2013, Maria José Vieira Santos, presidente. Adilson da Rosa Silva, membro. José Roberto Soares Abe, membro. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aqueles que forem contra, se manifestem. Aprovado. Apreciação e votação do projeto de lei complementar, número 12/13, de autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre criação da escala especial de trabalho 12/36, para os servidores da Prefeitura Municipal de Sarapuí e de outras providências. Projeto de lei número 12, de 29 de agosto de 2013.
dispõe sobre a criação de escala especial de trabalho 12/36 para os servidores da Prefeitura Municipal de Sarapuí e das outras providências. Fábio Augusto Holtz, prefeito municipal de Sarapuí, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Sarapuí aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado pelo presente lei a jornada especial de trabalho 12/36, sendo 12 horas de trabalho por 36 dias, de folga em caráter excepcional para os empregos públicos, vigência e para empregos de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, motoristas, recepcionista da área da saúde. Artigo 2º. O empregado público não fará jus adicional de horas extra ao labor prestado da 8 horas, 12ª horas trabalhada, devido à efetiva compensação de horas, bem como se o dia de trabalho recai em sábado ou domingo. Artigo 3º. Para os empregados públicos que prestarem serviço na jornada 12/36, será concedido o intervalo de jornada de 1 hora para alimentação, o qual deverá ser anotado no controle de ponto e, caso não seja gozado o referido intervalo, será indenizado no valor equivalente a 1 hora acrescida 50%. Artigo 4º. Fica assegurado o gozo de 2 folgas mensais de 12 horas a cada hora de cada escala mensal de descanso. O pagamento das horas extras corresponde com adicional 100% com a finalidade de compensar os feriados civis, religiosos e pontos facultativos. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por conta verbal própria do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se a disposição contrária. Fábio Augusto Holtz, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei ordinário número 12/2013. Senhora Presidente, nobres vereadores, tendo a grata satisfação de encaminhar a doutra apreciação dessa colega casa de lei, o presente projeto de lei que visa, mediante a promulgação do súmulo 444 do TST, regulamentar em nosso município a jornada de trabalho 12/36. O princípio da condição mais benéfica pressupõe a exigência de uma situação concreta, anteriormente reconhecida, que se modifica em fase da adotação condições que resultam mais benéficas para o trabalhador. O artigo 7º, caput da Constituição Federal de 1988, o consagra quando confere ao trabalhador direitos sociais como garantidos mínimas, logo o assegurado ao empregador de condições mais vantajosas a respeito de jornada de trabalho. Deverá prevalecer sobre situações decorrentes de lei, na ausência de normas proibitivas, isto porque a possibilidade de melhorias nas condições dos trabalhadores constituiu uma exceção ao princípio da intabilização das regras imperativas, hierarquia mais elevada. A jornada de trabalho 12/36 traz inegáveis benefícios ao empregado, estando efetivamente consagrada pelo uso e costumes normalmente, em se tratando das atividades hospitalar. Pela razão expostas, encaminhamos a apreciação dos senhores vereadores o presente projeto de lei, convicto no interesse público da proposta e do propósito de Vossa Excelência de melhor qualificar os servidores e atendimento à nossa população. Atenciosamente, Sarapuí, 29 de agosto de 2013, Fábio Augusto Holtz, prefeito municipal. Consultoria Jurídica, parecer número 31/2013. Referente ao projeto de lei ordinário 12/2013, assunto dispõe sobre criação de escala especial de trabalho 12/36 para os servidores da Prefeitura Municipal e de outras providências. A autoria do presente projeto é do prefeito municipal, Fábio Augusto Holtz. A proposta em estudo se a figura revestida das condições legalidade, no que concerne a competência a quando a iniciativa é que privativa do chefe executivo, de acordo com os dispostos pertencentes à Lei Orgânica Municipal de Sarapuí. É de competência do Poder Executivo a elaboração, reestruturação do quadro de servidores públicos e suas respectivas remuneração,
conforme disposto no artigo 46, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal, Sarapuí. Além do aspecto constitucional, o presente projeto encontra-se amparado pelo artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal de Sarapuí. Por todo exposto, entende-se, este projeto da lei encontra-se guarida no direito pátrio, sendo que sobre aspecto jurídico não há nada a se opor. Sobre o mérito manifesta-se o soberano plenário. Além da Comissão de Justiça e Redação, deverão ser ouvidas a Comissão de Finanças, Orçamentos, Comissão de Obras, Serviços e Bem Municipal. Quórum, maioria simples, é o parecer Sarapuí, 6 de setembro de 2013, Carlos Eduardo Viana Corte, diretor de Negócios Jurídicos. Comissão de Obras, Serviços e Bem Municipal, Economia e Social. Parecer referente ao projeto de lei comentário número 12/2003, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação da escala especial 1236 para os servidores da Prefeitura Municipal de Sarapuí e de outras providências. A comissão, após estudos e análise ouvido do projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões em 13 de setembro de 2013, Maria José Vieira Santos, presidente. Adilson da Rosa Silva, membro. José Roberto Soares Abe, membro. Comissão de Justiça e Redação. Parecer referente ao projeto de lei número 12/2013, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação da escala especial de trabalho 12/36 para os servidores da Prefeitura Municipal e das outras providências. A comissão, após estudos e análise do ouvido projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões em 13 de setembro de 2013, Ivanei Dias, presidente. Amarildo José de Almeida, membro. Paulo Soares da Silva, membro. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Parecer sobre o projeto de lei número 12/2013, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação de escala especial de 12/36 para os servidores da Prefeitura Municipal, Sarapuí e das outras providências. A comissão, após estudos e análise do ouvido projeto, por maioria dos seus membros, decide emitir parecer favorável para que seja encaminhado para o plenário para discussão e votação. Sala de sessões em 13 de setembro de 2013, Laércio Larisse Rodrigues, presidente. Maria José Vieira dos Santos, membro. Laércio Rotes Rachid, membro. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como estão. Aqueles que forem contra se manifestam. Aprovado. Passamos agora à parte destinada à explicação pessoal. Passo a palavra para o nobre vereador Ivanei Dias. Boa noite. Boa noite, presidente, vereadora Maria, demais vereadores, audiência presente. Também gostaria de dar boa noite à nossa audiência aí nas pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Bom, eu gostaria de estar falando aqui hoje a respeito de algumas indicações que eu fiz e também de alguns outros assuntos pertinentes hoje da nossa sessão de hoje. Bom, a respeito da indicação que eu fiz do veterinário, eu gostaria aqui de estar reiterando e explicando que foi uma solicitação, né, inclusive de vários moradores da cidade, porque nós habitamos aqui, nós moramos numa cidade que tem uma tradição rural muito forte, uma cidade onde nós temos diversos produtores, diversos pecuaristas, e fica assim difícil de imaginar que no quadro da nossa prefeitura, aí hoje que conta com aproximadamente 400 funcionários, não exista um profissional da área veterinária. Então, eu gostaria de estar aqui reforçando essa indicação para o nosso executivo, que quando houver aí uma melhoria na nossa receita, possa-se começar a cogitar e a realizar essa contratação de um veterinário. Também, alguns dias atrás, eu tive o privilégio de estar experimentando alguns produtos que estão sendo produtos de origem animal, né? São derivados aí do leite, queijo, doce de leite, que algumas pessoas estão fabricando aqui na nossa cidade, e assim produtos muito bons que inclusive acho que foram até levados para
para Revelando São Paulo, né? E que também esses produtos, para serem comercializados, estarem sendo aí levados para o comércio, eles precisam realmente desse veterinário no nosso quadro. Então, estou aqui reforçando essa minha indicação e pedindo para que o nosso executivo avalie aí a possibilidade de estar contratando um profissional nessa área para a gente. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer também a respeito da indicação do meu nobre colega vereador Amarildo, que é a respeito do ponto de ônibus aqui nas casas, na Vila Darcy Ruivo, né, conhecida como CDHU 2. Né. Eu tive várias solicitações a esse respeito, numa página que eu mantenho numa rede social, de alguns moradores, dizendo que no local existem 15 alunos na parte da manhã e 25 alunos na parte da tarde, que esperam um ônibus embaixo de chuva e de sol, né? Nós sabemos que não é só um problema ali da Darcy Ruivo, que também existem muitos outros bairros e localidades aí na nossa cidade que enfrentam o mesmo problema. Então, tendo em vista todo esse problema que as pessoas vieram nos procurar relatando, eu estive no local com o prefeito municipal e conseguimos, através de uma parceria público-privada, com a colaboração de uma empresa da cidade, a realização desse ponto. Então, eu gostaria de dizer para o nosso nobre amigo aqui, nobre vereador Amarildo, que esse ponto vai ser construído, já tem o local, já existe a parceria, e que esse exemplo dessa parceria, esse ponto sirva como exemplo para que também outras empresas que têm interesse de colaborar com a nossa cidade, todos sabem a dificuldade financeira porque a nossa cidade passa, né? Então, eu gostaria que esse ponto servisse como exemplo para que também outras empresas viessem a elaborar esse serviço, essa parceria, porque nós temos, por exemplo, nas praças da cidade, bancos, né, onde constam nome de comércios, de empresas da cidade, que patrocinaram aquele ponto e puderam propiciar esse incremento aí, essa melhoria nas nossas praças. Esse ponto da Darcy Ruivo pode ser aí um exemplo bom dessa parceria. Também temos aqui a Morada do Sol, né? Também temos os pontos onde as crianças não só embarcam, mas onde as crianças descem, que muitas vezes também não tem esse abrigo e que dificulta muito a ida dessas crianças para as escolas. Um outro ponto que eu também gostaria de ressaltar nessa tribuna de hoje foi a respeito da visita que nós tivemos aqui do nosso diretor da Agricultura, o Pedro. Gostaria de agradecer a presença dele e dizer que fiquei muito contente em saber que do andamento da nossa diretoria de Agricultura, todos os projetos que ele relatou para a gente que está sendo trabalhado, as explicações que ele nos forneceu a respeito da patrulha rural, né, do município. E dizer que uma das coisas que ele comentou que me deixou muito contente também foi a respeito da horta escolar, né? O programa Horta Educativa, que vai envolver alunos do ensino público na elaboração de hortas dentro das escolas. Algumas sessões atrás, eu não me recordo exatamente qual foi, mas eu também entrei com uma indicação a esse respeito. Então, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns ao Pedro e dizer que pode contar com o meu apoio e com a minha ajuda na elaboração desse projeto, que visa não só realmente a produção de alimentos, mas também a educação das crianças, valorizar a criança, além de ter uma aula de nutrição, aprende a gostar dos alimentos, saber como os alimentos realmente têm o seu desenvolvimento e aprende a gostar e se alimentar desse material que é produzido nas hortas. Além disso, o que foi nos relatado também pelo Pedro a respeito do nosso rolo, né, rolo compressor, que o nobre vereador Laércio comentou aqui na tribuna, eu não preciso nem relatar mais nada a respeito, eu acho que dispensa comentários, esse tipo de coisa. Nós sabemos das condições que as ruas da cidade se encontram hoje. Esse rolo colaboraria muito com a preservação e a conservação dessas ruas. Hoje nós temos ruas em que a máquina passa hoje e que amanhã uma chuva mansa aí já realmente prejudica a estrada e a máquina tem que voltar novamente. Então, esse rolo colaboraria muito com a periodicidade com que a máquina teria que estar retornando a essas ruas. Então, não preciso nem aqui comentar nada a respeito e deixar aqui o meu protesto, dizer que nós queremos novamente de volta essa máquina para a nossa cidade, que nossos munícipes e as nossas estradas, principalmente, estão precisando muito dessa máquina. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de comentar brevemente aqui também
é a respeito do projeto que a Prefeitura deu entrada hoje, do financiamento do BNDES. Esses dias, em uma conversa informal com o nosso prefeito, em breves palavras, ele estava me relatando o quanto a cidade gasta hoje com manutenção de implementos e máquinas da cidade. Foi-se gasto 40 mil com o caminhão de lixo, foi-se gasto 20 mil, desculpem, não sei se os valores são exatamente esses, mas apenas para ilustrar, assim, de uma forma não literal. Sim, nobre vereador. Se o senhor permite uma parte, do lixo já chegou a 50. Então, vocês podem observar o absurdo que está saindo para a Prefeitura a manutenção dessas máquinas já precárias, essas máquinas já obsoletas, que foi a herança que nos deixaram aí das administrações anteriores, né? Então, esse projeto do financiamento é um projeto que realmente vem muito a calhar com a nossa necessidade. Eu gostaria que, desculpem até a força de expressão, mas nós gastarmos 40 mil numa máquina que nós sabemos a idade, ou num caminhão, desculpe até a força da expressão, mas lavar porco, digamos assim, porque você conserta hoje, mês que vem você gasta mais 20, 30. Né? Então, a esse respeito, gostaria de deixar aqui o meu parabéns pela iniciativa e dizer que é mais ou menos como nós gastamos com a nossa vida particular. Né? De repente você tem um carro que você gasta, um carro usado que você gasta R$200 por mês de manutenção e de repente a parcela de um carro zero sai tão caro quanto. Né? Então, gostaria de agradecer a iniciativa e dizer que tem o total apoio da minha parte e com certeza da parte de todos vocês também. Muito obrigado. Nesse momento, concedo a palavra para o nobre vereador Laércio Larice Rodrigues. Mais uma vez, a essa tribuna, boa noite, senhora presidente, aos demais vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Bom, o que me traz a essa tribuna, senhora presidente, é a respeito do lixo, mas do lixo que é colocado na praça da Bandeira, né, naqueles tambores. Se fosse somente o lixo dos comércios ao redor, até não seria tanto, mas eu tenho visto, com frequência, pessoas encostarem carros, né, picapes, e colocarem ali vários sacos de lixo, e muitas vezes lixo residencial. De manhã, né, desço quase todos os dias para ir à escola, ao trabalho, e vejo ali uma grande quantidade de lixo espalhado pelos cachorros, né? Papel higiênico, resto de comida, absorvente, tantas coisas, que não é um local adequado. Então eu acho que ali, aqueles latões de lixo hoje, não teria necessidade alguma de estar ali. Bom, essa é a minha opinião, é o meu ponto de vista em relação àqueles tambores. Vocês podem passar ali e vocês vão notar a quantidade de lixo que é jogado ali. Outro dia estava uma caminhonete que tinha quase 50 quilos de lixo. Bom, um outro assunto, senhora presidente. Enquanto nós todos aí sabem que o governador liberou o recapeamento da rodovia Leonir de Souza Barros, com acostamento, tudo bonitinho, mas sabemos que isso demora. E ali próximo, entre a Universal até o Porto de Areia, nós temos um local ali que está com uns buracos grandes, né? Esses buracos eu sei que foram feitos até mesmo pelo DR para conter a água, né, das chuvas. Eu gostaria de solicitar ao prefeito, à prefeitura, que, né, não medisse esforços para tentar viabilizar ali uma terraplanagem, fazendo curvas de níveis, né, ou lombadas a cada 10 metros, com certeza iria conter a água não correria tão próximo do asfalto, deixaria ela 8 metros mais ou menos, até mais próximo do barranco, né, e evitaria aqueles buracos que hoje cabe um carro ali. Então, se acontecer um acidente, pode colocar uma pessoa em sérios riscos. Então, era isso, senhora presidente, e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Nesse momento, concedo a palavra para o nobre vereador Laércio Holtz Rachid. E o nobre vereador Paulo Soares da Silva cede o seu tempo para o nobre vereador Laércio.
Senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores aqui presentes, eu gostaria de fazer alguns cumprimentos, comentar a viagem da nossa cidade para o Revelando São Paulo, onde novamente o sucesso foi grande. Tivemos lá os nossos bolinhos de frango. Sabemos que a dona Vilma, Janita, se dedicam já há anos a essa atividade e o sucesso foi grande. Mas salientar também o grupo Querência Amada, da dança gaúcha. Eles foram muito bem cumprimentados, a ponto de que depois a Rede Globo convidou-os para fazer o encerramento no Jornal da Globo ao vivo. Então nós não podemos deixar de fazer esse comentário. O sucesso que o nosso grupo Querência Amada e a maneira como eles estão hoje mostrando a cultura de Sarapuí. Muitos às vezes bancando do bolso as roupas, a prefeitura ajudando no que pode, no transporte, mas deixamos aqui registrado o sucesso. A banda marcial, Benedito Cleto. Existem privilégios que nós temos. Foi aqui um esforço nosso, aí vem aí o Cafu, Juninho, nosso coordenador Celso de Oliveira, e hoje eles se apresentam com galhardia, e o que é mais importante, ver a emoção da família do seu Benedito, das pessoas que participavam dessas atividades. Quando a gente conversa com o Djalma, vê a alegria que hoje ele tem, de ver resgatado aquilo que Sarapuí sempre teve de bom. Isso tem custo, onera, mas as crianças estão aí. O sucesso, o respeito, agora já começa a se preparar a farda, já tem convite para outras cidades, então está se resgatando uma cultura que estava morta, que estava adormecida, mas que se Deus quiser isso deve continuar. Eu quero deixar aqui um protesto, senhora presidente, tomara que o nosso prefeito esteja assistindo através da internet, ou algum secretário dele, às vezes me chama um pouco de radical. Mas chegou até nós hoje a informação de uma viagem da nossa área de esporte, que hoje tem quase 140 crianças aprendendo a jogar futebol, tanto de salão como de campo, e foram selecionadas algumas crianças para ir conhecer o Museu do Futebol no Pacaembu, em São Paulo. Aí, o método como foi feita essa seleção, não vou questionar, mas eu acho que frustrar uma criança, no mínimo, é um ato de covardia. Criança não se frustra, criança se presenteia. Então, se nós temos 140 e poucas crianças participando, não é justo que um ônibus somente leve um grupo. Eu deixo aqui meu protesto e uma sugestão. Levem todos. Se não pode levar numa semana, marquem-se mais datas, mas não faça uma criança chorar, se frustrar por causa de uma viagem que não vai custar quase nada para os nossos cofres, porque isso aí, inclusive, está embutido na Secretaria da Educação, da Cultura, e verba para isso tem de monte. Então, não vamos permitir o executivo ou o coordenador de esporte que aconteça esse tipo de atitude. Isso aí faz com que as crianças comecem a se afastar do esporte, porque eles estão sendo frustrados, eles estão sendo proibidos de participar de uma coisa, ou se for por nota de escola ou coisa parecida. Isso está fora de cogitação de frustrar uma criança e de denegrir a imagem de um trabalho que está sendo feito. Então, eu gostaria de deixar aqui, talvez até um conselho, não sei se é bom para o prefeito,
para que isso não ocorra. Ele chame amanhã mesmo o coordenador de esporte e já estabeleça datas para que todas as crianças possam participar disso daí. Quero cumprimentar novamente a família do Braizão, aqui presente, e falar o quê? Eu, quando criança, meus 12, 13 anos, 11 anos, eu era o responsável para fazer a entrega de adubo e defensivos agrícolas para os agricultores de Sarapuí, no barracão do Pedro Bala, era do Zé Tatá até a distribuidora. E eu tinha alguns privilégios. Nós não tínhamos banco na cidade. Então os fazendeiros, os sitiantes vinham para cá, deixavam os equipamentos, tratores, e iam para Itapetininga, normalmente sexta-feira, para buscar dinheiro para fazer o pagamento de seus funcionários. E um dos que me davam a chance de dirigir trator era o Braizão. Mas com trato. Eu tinha que deixar a carreta pronta para que depois ele chegasse e fosse embora. Então nós tínhamos essas facilidades que hoje é impossível deixar qualquer equipamento aí à vontade que vai ser roubado. Mas não, Sarapuí vivia no auge da lavoura, no auge da riqueza, o algodão, e tínhamos aí os sitiantes, os fazendeiros que compravam os defensivos e os adubos ali do Zé Tatá, e eu tive esse privilégio de conhecer muitos. E o seu Braizão, foi um deles. Não convivi muito com os filhos, mas então quando surgiu essa possibilidade, esse privilégio de denominar a estrada com o nome do Braizão, todos nós aqui fizemos essa homenagem. Agradeço a vocês, da família aqui presente, e me sinto orgulhoso de estar prestando essa homenagem para uma pessoa que teve característica na cidade. Nas festas, lá estava ele doando, vindo participar da festa, festeiro sempre, nunca negando de doar alguma coisa. Na época, bezerro era a coisa mais comum, mas sempre participativo aqui na cidade. Então, cumprimento a todos vocês, cumprimento a família e agradeço esse privilégio que hoje nós estamos tendo. Obrigado. Nesse momento, concedo a palavra para a nobre vereadora Maria José Vieira dos Santos. Boa noite, senhora presidente, senhor secretário, demais nobres vereadores aqui, colega Hermeson, o senhor ao seu lado, senhora esposa do nosso colega vereador aqui. O que me traz à tribuna, aproveitando falar sobre criança, como o nobre vereador Laércio explanou aqui, é um apelo que eu deixo ao diretor da educação que tenha mais bom senso ao mudar as estratégias. Nós sabemos que o nosso município tem que ter melhorias. Só que estamos chegando no final do ano letivo e as crianças não podem pagar por erro de outros gestores que anteriormente matricularam crianças. Sabemos que tem crianças, segundo o gestor da educação, que não pertence ao nosso município, mas já vem estudando há anos. Então, essa criança não pode perder um ano, porque, de repente, temos que colocar tudo em dia, tudo em ordem. Precisamos, sim, fazer uma gestão diferente, mas temos que ter cautela no que vamos fazer as modificações e pedir aos secretários, aos diretores, que comuniquem ao prefeito a cada mudança que vão estar fazendo. Por que está acontecendo? Um senhor me procurou, ligou às 6 horas da manhã na minha casa, e o prefeito nem sabia das modificações que o secretário de Educação estava fazendo. Então, deixa o meu apelo aqui registrado nessa tribuna, aproveitando que temos aqui o nosso colega, que é da Educação também, que nós sabemos que as coisas têm que mudar, mas uma criança não pode pagar pelo erro de alguns gestores. Se teve prefeito anteriormente, que foi atrás de voto, transferiu o título para o nosso município, matriculou crianças aqui, a criança veio estudando. Essas crianças não podem, e nem essas pessoas que vieram do outro município e são eleitores aqui, que foi usado de má fé para trazer voto
na época oportuna, essas crianças não podem pagar agora. Não é a época agora, vão de outras gestões. Porque esse senhor, que eu não vou mostrar o nome aqui, essa criança vem estudando desde o primário. Deve estar terminando o colegial agora. Mas se o prefeito quiser me procurar, eu tenho todos os dados para passar para ele. Gostaria também de fazer agradecimento ao padre da paróquia e comissão de festa do nosso município, que foi um sucesso, onde todos participaram, onde todos fizeram o seu papel, onde todos participaram, fizeram suas etapas, foi revezamento, o Hermes daqui também estava lá participando, né? Então foi uma coisa muito boa, onde serviu para renovar os espíritos de cada cidadão, nosso município. Gostaria também de agradecer a senhora de Norá também, pelo Fundo Social que vem trabalhando, vem se destacando. Hoje, o nosso município, poucas pessoas nos procuram para pedir ajuda, apoio, porque tem as pessoas certas, nos setores certos, resolvendo os problemas. Gostaria também de deixar aqui para o nosso município, onde algumas pessoas reclamam da saúde, e ressaltar, Sarapuí, todos os postos de saúde hoje estão fechados. Não tem médico em Sarapuí. Segundo uma colega lá que ressaltou, até o regional vai estar de portas fechadas, vai estar de greve a cidade toda. Então, mais um motivo para nós mesmo parabenizar nos municípios. Tem médico em todos nos bairros, rodeio, tem médico no Cocais, não é 100%, mas a gente atinge uma meta hoje. Hoje, Itapetininga amanheceu de portas fechadas. A gente não tem nada a ver com o município, mas com o município vizinho, que sempre nos agregou, né? Sempre nos ajudou, deu apoio, hoje estavam de portas fechadas. Pelo contrário, estão pedindo, os pacientes lá pedem apoio nosso hoje. Uma cidade hoje com 9.027 habitantes, está ajudando o município daquele porte. É um trágico você chegar numa cidade, ver as mães nas filas chorando por não ter um médico para assinar uma receita para poder comprar um medicamento. Então, hoje, o nosso município serve de espelho para o município de Itapetininga. O nosso município já atende pessoas do Cercado, Alambari, Rio Acima, Assentamento, Pilar do Sul e Araçoiaba, no pronto atendimento. Porque nós não podemos fechar as portas, porque o nosso posto é pronto atendimento, então a gente não pode deixar de atender. Então, hoje, os nossos funcionários vestem a camisa do nosso município e ajudam os demais municípios. Então, hoje temos médico. Nem todos ficam até as 7 da noite, mas a maioria fica até as 5, até as 6 e estão atendendo nosso município e demais municípios. Então, o nosso município, graças a bom Deus, está tendo uma harmonia, está atendendo todos da forma possível. Mais um motivo para o povo de Sarapuí se orgulhar e, antes de criticar, ver o que está acontecendo ao redor. Hoje não tem manifesto, hoje é uma harmonia de todos. E gostaria também de agradecer ao prefeito, que acatou a indicação de 12 por 36, que foi da mentoria do novo vereador Amarildo, que nós trabalhamos em saúde, fomos cobrados. E também agradecer o Pedro de Pilar do Sul, do Sindicato dos Trabalhadores, que veio até nós, trouxe uma lei onde respalda o prefeito, porque antigamente essas horas de almoço, ou do jantar dos motoristas e enfermagem que saíam, eram pagos de acordo verbal. Entrava um prefeito, cortava, entrava outra, fazia. E muitas vezes eram pagos essas horas de formas inadequadas. Hoje o prefeito é respaldado por uma lei municipal votada, com o apoio de todos os vereadores que nessa Casa de Leis também acataram essa lei. Então hoje o prefeito já está respaldado pela Câmara Municipal. E agradecer ele que acatou essa lei. Essa lei veio, foi rejeitada para essa Casa de Lei e voltou. Novamente, ele reformalizou a lei junto com o setor competente e mandou essa Casa de Lei. Então, mostra que ele tem um perfil, que ele está assim, atento às melhorias da saúde, ao funcionário público, porque o funcionário público, quando ele é valorizado, ele se destaca. E quando você dá o valor ao funcionário público, você pode cobrar. Então, hoje, deixa o meu parecer aos motoristas que tanto brigou, correu atrás, direito deles. Então, hoje, o horário de janta, aquele motorista que não pode tirar, vai estar recebendo. Então, faz por merecer. Faça o bom atendimento, atenda bem o município, porque através dele também que vocês estão recebendo esse horário, que também é de direito de vocês. Nada mais justo que fazer jus àquele que trabalha. E parabenizar o prefeito, mais uma vez, pelo andamento do município. Também gostaria de ressaltar a educação
fui procurada por 2 jovens que estão fazendo um trabalho maravilhoso. O jovem hoje quer se inteirar melhor da política em nosso município, uma coisa muito importante. Eu não sei quem foi o professor que foi o autor dessa proposta de trabalho dos alunos, mas já queria antecipadamente parabenizá-lo, porque o aluno tem que sair da escola com perfil, saber o que é política, qual o objetivo e qual a melhoria do seu município. E também deixar esse respaldo para o nosso município, que vem até essa Câmara de Leis, para assistir às sessões, ficar inteirado dos assuntos que estão acontecendo no nosso município, né, senhor presidente? E, mais uma vez, parabenizar a educação por essa atitude e parabenizar o prefeito também, que vem fazendo um trabalho árduo, difícil, mas segundo que a gente vem correndo atrás, vendo, ele está fazendo o que ele pode para a melhoria do nosso município, que não foi só assim deixado por gestão anterior, e sim gestões de lá de trás, que foi ficando restos e restos. Mas, com certeza, com o bom senso dele, ele vai estar fazendo melhorias para nós. E o diretor de saúde também está com uns projetos maravilhosos na saúde também. Gostaria de parabenizar o Marcos Paulo, que está fazendo uma parceria, segundo ele, futuramente com a Chimical, né? O nobre vereador Laércio deve estar inteirado do assunto também. Então, nosso município só tem a ganhar. E pedir para o povo ter um pouco de paciência quando vem fazer crítica. Critique, mas também elogie um pouco, porque o povo trabalha para fazer melhoria. O nosso povo de saúde trabalha tanto que até os municípios vizinhos estão atendendo. Muito obrigada a todos. Quero agradecer a presença do Emerson, Teodoro, Odores. Muito obrigada pela presença de vocês. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, está encerrada a presente sessão. Desejo a todos uma boa noite e que o Senhor os acompanhe.